boa tarde. Estamos aqui, segunda-feira já estivemos, estamos quarta-feira novamente aqui em mais um programa na Interativo Web TV. Boa tarde para todos os internautas, boa tarde para todo mundo que está ao vivo, entrando no chat aqui. Hoje a gente está recebendo um presente, na verdade, eu acho. Vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre arte, a gente vai falar sobre família. Eu estou falando aqui do lado, eu vou diminuir o meu volume aqui, porque senão nem eu vou conseguir encontrar ou ouvir o que eu mesmo estou falando. Muita interatividade, vocês vão ver aqui. Estou recebendo a avó do Arthur e Glória, uma pessoa que apoia e apoiou e vai continuar apoiando o Doiação. Ela é diretora de um espaço cultural muito importante para um país, que é uma biblioteca. E essa biblioteca é uma biblioteca estadual do Rio de Janeiro, que fica em Niterói, e através dela e através da vida, eu tive contato com uma pessoa maravilhosa, João Batista, que é um cordelista. Ele vai contar um pouco e vai relacionar a história do cordel à beleza da doação de órgãos. Como é que a gente pode juntar essas coisas? Então vocês vão ver. Se entrarem no site, vai ter o texto que o João Batista fez para a gente. Ele fez um texto sobre a vida do Arthur e o símbolo dele para doação de órgãos. Quem entrar no site agora vai poder ver isso. Na verdade, quem entrar no site agora vai ver que eu estou nesse instante publicando, que a última informação é o seguinte: estamos com o programa no ar. É tanta interatividade que eu daqui, enquanto estou fazendo o programa, estou publicando uma mensagem. Eu vou começar então um pouquinho com agora, daqui a pouco eu vou falar com o João Batista, depois a gente vai falar sobre outras coisas também, nossa programação, nossos projetos e nossas intenções. Então, boa tarde, Glória. Boa tarde, Rafael. Ela fica brincando comigo, sexta-feira passada, né, retrasado, eu acho que foi dia da sogra, dia 28 de abril. Aí a Bia queria que eu ligasse para ela, eu falei, não vou ligar, não sei o quê. Aí a Bia pegou o telefone, ligou e passou o telefone para ela, eu falei, não quero falar contigo. Aí a Glória ficou feliz e a Bia zangada. Aí, por que ela ficou feliz? Porque ela diz que é minha segunda mãe. Então ela fala assim, eu não sou sua sogra, então você não tem que me dar parabéns no dia da sogra. Então eu tenho um privilégio de ter uma sogra que a gente se dá bem, não é aquela megera usual. Eu que tenho sorte de ter um genro que não é genro, que é filho. Então, olha só, agora, eu queria ouvir de você algumas coisas. Eu vou falar elas e depois a gente vai falando um pouquinho sobre elas. Como é que foi? O tema central é a questão da família e a doação de órgãos, isso é importante. Mas eu queria que você falasse um pouco de como você viu essa situação de passar por ter um neto que vivenciou isso, que não conseguiu receber um órgão. Como é que você vê isso na família e para outras famílias? Essencialmente, nossa conversa vai ser sobre isso. Depois a gente fala um pouquinho com o João Batista sobre essa história linda. Termina, então, falando um pouquinho da história, como é que foi conhecer João Batista, e fala também um pouco sobre a biblioteca, o que vocês fazem aqui. Primeiro, o Arthur e a doação. O Arthur é um neto querido, vai ser sempre meu neto querido, muito esperado. Eu já espero o Arthur há muito tempo. No começo foi alegria, acompanhei todas as consultas médicas, todas as ultrassonografias, super contente de ser a vovó. E mais contente quando eu soube que seria a vovó do Arthur. Quando nós descobrimos o problema que ele teria no coração, no começo nós perdemos a noção de religiosidade, nós perdemos a esperança, nós perdemos o senso de justiça. Eu não entendia o porquê. Você pede a noção de esclarecimentos. Eu não tinha, nenhum esclarecimento chegava até a mim. Com o passar do tempo, eu fui tendo noção, e a força divina nos faz entender o para que o Arthur veio. O Arthur veio para ser o símbolo da doação de órgãos. O Arthur me fez ser doadora de órgãos. Eu nunca pensei em doar órgãos. E eu tive assim, eu só tive alegrias. Desde o primeiro dia de vida
intrauterina de Arthur. O meu marido, o avô de coração de Arthur, ele, quando eu cheguei em casa, eu contei para ele, contei para o Cláudio, ele na mesma hora ele falou, Deus errou a pontaria. Se puder, o meu coração vai ser de Arthur. Você imagina como eu fiquei com uma notícia dessa. Um coração ele já tinha. Só depois a gente vai entender de tamanho de coração, tem que ter tantos quilos, mas o gesto já começou na minha casa. E desse gesto me fez ser doadora. Eu nunca tinha pensado em doação. Você acha então que a doação de órgãos é alguma coisa que ela é mais do que o ato simples de doar o órgão? Ela pode ser uma forma de a gente ter uma sociedade melhor, que doe mais, que respeite mais, que seja mais solidária? Você acha que tem isso com o valor cultural do país? Acho que tem a ver a cultura. Nós não temos cultura de doação de órgãos. Infelizmente, nós não temos essa cultura. Não se fala em doação de órgãos, não se comenta em doação de órgãos. E agora falando, como diretora de biblioteca, aproveitando o símbolo que era o Arthur, foi quando nós tivemos o prazer de conversar com o João Batista Mello, que já é nosso colega antigo de trabalho. A primeira coisa que eu fiz como diretora foi botar uma faixa do doação onde eu trabalhava. E dessa faixa de doação de órgãos surgiu o cordel do Arthurzinho, Nosso Raio de Esperança. Eu gostaria até de ler um pedacinho aqui. E também a vovó Glória, que o quer de coração, botou uma faixa enorme na sua repartição e pede até por favor que faça um gesto de amor com órgãos para doação. Um caso particular que foi colocado numa repartição, né, na biblioteca, onde eu tive a doação de amor de todas as pessoas com quem eu trabalho, com pessoas que eu não conhecia, que ligavam quase todos os dias, eu atendia telefone, querendo falar com a vovó do Arthur, porque foi muito noticiado, né, nas televisões, nos jornais, e então nós começamos a falar de doação de órgãos. E em março desse ano tivemos, através da Faculdade Estácio de Sá, tivemos um concurso de narrativas sobre doação de órgãos. Então eu vejo uma coisa que fica marcada para mim, que a gente pode relacionar. Quando há uma mobilização, no caso para algo até triste, mas as pessoas em torno de um propósito maior, isso pode se tornar um valor cultural, as pessoas começam a buscar isso. Depois eu vou relacionar isso, que cultura está muito ligada à família, eu queria depois perguntar sobre família. Mas como cultura, você vê uma biblioteca fazendo esse tipo de ação, encontra uma pessoa como o João Batista, um cordelista, que escreve uma história linda, a gente vai falar sobre ela, e eu queria conectar isso com o propósito da doação. Ele nasce com o objetivo de promover a cultura de doação de órgãos no Brasil. Então, como é que eu vou promover cultura? Isso tem que entrar nos valores das pessoas. A gente tem que acreditar que doação é salvadora. E não é porque salva só a outra vida, porque ela é um gesto bonito. Quando você acredita em solidariedade, você não acredita em corrupção. Isso que a gente vê todo dia na TV. Então, a gente tem que acreditar e fazer coisas mais boas. Por isso, o tempo todo, cultura, cultura, cultura. Um pouquinho antes de ir até o João Batista, eu queria, se a cultura tem a ver com a família, como é que você acha, o que pode ser feito para as famílias terem esse valor dentro de casa, de doar órgãos, de salvar a vida, de mostrar para um filho, quando ele pega a borrachinha do colega, que tem até uma música aí, fala, não, a borracha não é sua. Ele fala, não, vamos ter a cultura de doar, compartilhar, se alguém te dá é diferente. Mas vamos ser uma sociedade mais bonita, mais organizada, mais solidária, né? Mais doadora. O que você acha da família e cultura e doação de órgãos? Como eu acho que tem uma palavra que resume família, cultura, é amor. A doação de órgãos é um gesto de amor. Família é um gesto de amor. Precisa-se, o caso da borrachinha, que não é sua, vamos doar.
desligar um pouco a televisão, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do cafezinho, na hora do lazer familiar, coisa que já não acontece, porque a vida de todos nós é muito corrida, mas nós precisamos achar um tempo para compartilhar gestos, atitudes, conversas mesmo entre família e, por que não, começar a falar de doação. Eu lembro até, por exemplo, uma coisa que é muito difícil. A gente não tem só o problema da doação de órgãos, mas por exemplo, a gente tem o problema da AIDS, que é muito grave. E a gente tem problema de gravidez precoce. Por exemplo, eu fiz um trabalho de engenharia de produção em Florianópolis, onde o problema era a segunda gravidez precoce. Então a menina que ela está ali vendo coisas bonitas na TV e mulheres famosas, etc., e ela não tem destaque nenhum. Aí ela engravida. Quando ela engravida, aparece aquela coisa na barriga e ela vira o centro das atenções. Então ela gosta daquilo. Aí o que acontece? Ela engravida de novo na adolescência. E aí a importância da família, do pai, conversar sobre sexo, conversar sobre camisinha, conversar sobre prevenção, a importância de conversar sobre droga, sobre corrupção. A gente não falava, não tem campanha na TV, fale com seu filho sobre corrupção. Gente, quase 30% do Brasil é corrupto. 30% do PIB brasileiro vai para essas coisas que a gente vê. A gente tem que falar de corrupção, a gente tem que falar de camisinha, a gente tem que falar de droga e tem que falar de doação. Para mudar esse país, porque isso é valor cultural, é a importância da família. É a importância da família, exatamente. Eu nunca pensei que na minha família a gente fosse conversar sobre doação. Eu vejo pela nossa família. Uhum. Nós nunca pensamos em falar em doação de órgãos. Eu costumo falar, quando perguntam para mim como é que você está se sentindo, como sua filha está se sentindo, como é que a família está agindo, eu fiquei surpresa com a dignidade, com a postura da minha filha. Que mulher guerreira, que força, que atitude que ela teve, e você fala muito bem nas entrevistas, em momento algum, durante esses quase 5 meses, o Arthur ficou sozinho. Ele sempre tinha o pai, a mãe, a avó, as avós, muito pouco porque não podiam visitar. Mas o avô, o Beto, sempre, porque como era médico, e a minha filha aprendeu a falar de doação em causa própria. E ela em causa própria e pelos outros, você quer ver? E pelos outros. Sexta-feira agora, o sinal já é um parabéns adiantado para ela e para você e para todas as mães do Brasil, porque domingo a gente vai ter o Dia das Mães. Bia vai a São Paulo na sexta-feira, tá? Ela vai no programa de TV da Ana Hickman para falar sobre as ONGs que mães criaram no Brasil. Entendeu? Para a continuidade, ou seja, esse é um gesto que eu imagino você como mãe e avó ficam orgulhosa da filha porque ela agora não é mais causa própria. A causa própria é própria do país. Por que o filho dela não está mais aqui, mas ela continua lutando por isso? Vem a mamãe chorona aqui, ela já está chorando feliz com a filha. É uma coisa essa dona Glória. Então, olha só, para deixar você chorar um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta para o João Batista, tá? Primeiro, eu fiquei extremamente emocionado quando eu recebi o Arthurzinho, nosso raio de esperança. Extremamente emocionado. Cheguei em casa um dia tarde da noite, na segunda-feira, porque a missa ia ser de manhã. O Arthur fez 30 dias que não está mais aqui com a gente ontem, presencialmente. Está aqui em todas as formas, uma forma muito bonita. E eu li com amor e eu falei, olha, essa pessoa, João Batista Melo, viveu comigo, andou por aí, porque é um cordel lindo, de uma habilidade, o senhor tem uma experiência, um dom da palavra, e tem uma presença da realidade, na escrita e no desenho. Gente, entrem na internet, vocês vão ver, ele faz o símbolo globalizado, o Arthur indo do Brasil numa estrela para o mundo, indo para o céu, né? O que agora começa aqui dizendo de um símbolo. João Batista, eu vou te perguntar o que é o cordel, depois eu vou te perguntar como que foi você
o senhor ficar sabendo da história do Arthur? Como é que você tem essas informações aqui? É lindo, gente, é tão verdadeiro, é tão presente e é tanta arte. Um parêntese, a gente precisa muito da arte, a gente precisa se emocionar mais, o mundo já é muito racional, muito corrido. Então quando eu vejo isso, isso toca no coração, isso mexe com as pessoas. E é importante que a gente não tenha só racionalidade, que a gente tenha emoção. Então, boa tarde, bem-vindo aqui. Vamos falar sobre cordel e depois eu queria ouvir. Os internautas, né? A todos os internautas, né? Um negócio globalizado aqui. Internautas. Bom, é um muito prazer estar conversando com vocês aqui. E pela primeira vez num tipo de programa assim que eu nunca participei, né? Bom, como vocês sabem, a questão do cordel, o cordel é uma cultura antiga, é um meio de comunicação antiga. Uhum. Tão antiga, veio da Grécia, ainda da época de Homero, daquelas épocas dos grandes Rapsódios e Aedos. Então, e dali veio até a Europa da Idade Média com seus jogais e seus menestréis, porque na realidade é um meio de comunicação muito fácil e engraçado. No cordel ele contém a poesia, a rima, a narrativa, a linguagem literária, a métrica e o humor. E o senhor falando, eu vejo tudo isso presente. Leiam, gente, é um barato, é fantástico. Você vê uma cultura aí quase que milenar, se não milenar, né? De transferência da informação, do saber, da história, de um jeito agradável, de um jeito cativante, né? Conquistador, muito interessante. Então é a forma que você coloca isso com a poesia. Ora, um doce, eu sempre comparo o cordel com um doce caseiro. Um doce caseiro, que nem todo mundo sabe fazer, nem toda dona de casa às vezes não se ajeita a fazer um doce igual, porque cada um tem aquele seu jeitinho de bater na panela, de ajeitar. Mas você com os ingredientes, que é a poesia, a rima, a narrativa, a linguagem literária, e a métrica e o humor, você com esses ingredientes, cada pessoa é capaz de fazer um cordel. Com certeza. É só usar, botar esses ingredientes na panela, e sair mexendo e tirar na hora certa, na hora do ponto. E agora, tem uma coisa, eu acho isso lindo, maravilhoso, mas para algumas pessoas parece um pouco difícil. Parece. Porque olhar para isso, você falou em métrica, né? A métrica, o que é métrica? O humor todo mundo sabe, né? Começa a rir, já viu ali, o seu João Batista rindo, sabe. Mas a métrica, então você tem algumas coisas aqui da própria poesia, né? Então, mas é escrever de forma ordenada, de forma cadente, como é que é isso? É que cada verso, que é uma linha desta, cada verso, ela está dividida aí em 7 pedacinhos, em 7 sílabas. Sílabas que não são sílabas gramaticais, são sílabas fonéticas. Fonéticas, do som, né? Do som. As letras que não são pronunciadas não são consideradas. Entendi. Elas são engolidas pela última letra, pela letra que forma. E faz rima também nesse sentido. E dá sonoridade, né? E dá sonoridade nas palavras. Quando eu digo assim que no ano 2005, que eu digo no ano... O senhor podia ler então um pouquinho para a gente? Quando eu digo assim, no ano 2005, está tudo com 7 sílabas. Se você for notar, for dividir. Ano 2000, que barato. No ano 2000, se eu digo, no ano 2005, cai na 7ª sílaba. Cai na sílaba forte. A métrica cai na sílaba forte. No ano 2005, em novembro exatamente, por que não dizia exatamente em novembro? Entendi. Porque quebra a métrica. Ele dá curso, ele faz barato. oficina lá na biblioteca. Quebra a métrica. Podia anotar. Aí eu digo assim, no ano 2005, em novembro exatamente, em Niterói teve um caso, se você olhar tudo isso, está com 7 sílabas. Por deveras comovente. Quando o nosso Pai Divino fez nascer lindo menino para ter vida permanente. Que lindo então, isso, hein? Isso é a colocação do coisa. Aí no segundo eu digo, Arthur é o belo nome, eu tenho de explicar, fazer a chamada narrativa, senão o pessoal não vai saber que história é essa. Entendi, da onde está vindo. Está introduzindo ao leitor, falando, do que a gente vai falar aqui agora. Está introduzindo. Aí eu digo assim, Arthur é o belo nome dessa bonita criança que lutou para viver com tanta perseverança que mesmo em mundo lacaio, ela aí já entra a parte crítica do mundo em que o Arthur viveu, que não atendeu a expectativa de vida. Então, que mesmo em mundo lacaio, sua vida foi um raio que nos deixou esperança. E aí você
apresentou ao leitor o título, né? Arthurzinho, Nosso Raio de Esperança. Nosso Raio de Esperança. E a passagem dele rápida à Terra, mas ele deixa um legado. E aí eu vou desenvolver. Entendi. E vai contar essa história. Aí eu vou contar a história toda em cima desse enfoque, que o Arthurzinho, Nosso Raio de Esperança. Que ele chegou rapidamente aqui e nem por isso ele deixou de ter vida permanente. Porque enquanto existe vida, aqui adiante eu falo que enquanto existe vida, o Arthur vai viver. Perfeito. Enquanto existe vida, porque ele veio com uma mensagem. Ele veio com uma mensagem. Veio cheio de vida para viver. E vai morrer por isso? Não, não vai morrer, porque o sinal de Arthur deixou. Já deixou. Eu queria te perguntar, eu vou fazer um comentário, porque a gente se conheceu ontem, na verdade, pessoalmente, eu recebendo isso, e foi na igreja, na missa de 30 dias. A pergunta que eu vou deixar para o senhor é como é que o senhor descobriu tudo isso? Espera um minuto, mas eu quero que vocês percebam a habilidade do João Batista e o poder do cordel. Ontem o padre, na missa de 30 dias, ele abre com uma colocação que eu acho muito precisa. Ele fala, por exemplo, do cristianismo, há um respeito muito grande por todas as religiões, principalmente as que fazem o bem. E, obviamente, por tudo que faz o mal, há uma vontade que isso não prevaleça. E no cristianismo, o padre estava colocando o seguinte: como os cristãos foram perseguidos, eles se espalharam. Então é um mal que veio. Eu vou separar os cristãos. Isso é um mal. Eles queriam estar juntos, eles tiveram que fugir. E quando eles fogem, eles vão e se instalam, constroem vida em outras localidades, em outras cidades. Mas esse próprio mal fez um bem. Porque, na realidade, o cristianismo se espalha pelo mundo. Então, eu acho que nessa analogia, que é uma analogia que se aplica aos cristãos, e com certeza há outras que se aplicam aos judeus, há outras que se aplicam às outras religiões, ao espiritismo e às religiões que querem o bem, né? E cada um busca, Deus é um só. E a gente, desde que respeitando e buscando, as pessoas têm o seu direito de fazer isso. Só não desrespeitem o próprio, construa, tenham um espírito de somar. Né? Sejam muito éticos e todos serão respeitados. E poderão ter o direito de respeitar. E aí ele mostra que o mal faz o bem. E na realidade não há como dizer que a falta do Arthur é muito doída, ou que ele passou de muita dor, gente, e ele mesmo sentindo dor, por mais que a droga o protegesse. Mas o bem que ele deixa na terra, o símbolo como começa hoje, é algo muito magnífico. E o senhor teve esse dom de perceber a trajetória do Arthur. Né? Como é que o senhor viu isso tudo? Como é que o senhor descobriu tudo que está aqui? Isso começou porque, assim, quem faz poesia, você sabe, o poeta deve ser, mesmo que todos não sejam, mas eu acredito que todos sejam, mas mesmo que todos não sejam, todo poeta deve ser uma pessoa do bem. Sem dúvida. Deve ser uma pessoa do bem. A pessoa, você não vê um poeta construído maldade, construído isso, não enxerga o mundo, não vê a beleza do mundo. Então, naturalmente, que eu faço a poesia do cordel. Uhum. E ando pelo mundo. A coisa que eu mais vivo é tentando observar o mundo. Uhum. E tentando ver as belezas do mundo. E quando eu vou na biblioteca da qual ela é diretora, eu encontro a Glória declamando poesia, escrevendo poesia pelo neto que ia nascer. Pelo neto que ia nascer, isso não é comum. Eu digo, isso é fantástico. Isso aí, existe um grande amor nisso aí. Existe um profundo amor nisso tudo isso. Então, isso me tocou. Mexeu com o senhor. Isso me tocou. Eu digo, caramba, eu não vou escrever agora sobre esse neto, deixa que nasça a criança. Mas já, na barriga o senhor já estava... mas partindo do gesto de amor dela. Da poesia, que ela já fazendo poesia para o neto que ia nascer. Uhum. Aí, olha, e tudo isso aí, reina muita emoção, muito amor. Aí foi a minha primeira expectativa. Na medida que o Arthur nasceu, e que eu soube pela televisão, que o Arthur havia nascido, e que estava com um problema para corrigir aquela aflição toda, para encontrar o órgão, eu procurei seguir o caso. Pela televisão. E aí pela TV o senhor foi pegando esses pontos principais. Eu fui pegando todos os pedacinhos de retalhos, e vim preparando, que eu digo, eu vou escrever sobre essa casa, que essa casa é uma casa nova. Tem uma coisa que me impressiona, porque os retalhos, pelo próprio nome, são partes de um todo. E na realidade, uma vez eu vi uma situação, para concluir essa parte, eu vi uma situação que era o seguinte, para mostrar que a gente com as partes às vezes não consegue chegar no todo, um grupo pegava e dava uma figura imensa, eu vou até contar, era uma figura de um leão, e recortava tudo. E ninguém sabia que era um de leão. E dava um pedaço para cada um e ele tinha que completar o bicho que ele achava. Aí um pegava a orelha, dizia que era um cachorro, o outro pegava cada parte, escrevia uma coisa, e quase ninguém fazia o leão.
Então, através das partes, formar o todo é muito difícil. Mas o senhor tem que ter sabedoria de vida. O senhor percebeu e conseguiu conectar com os retalhos um todo perfeito. Isso é uma habilidade do cordelista, provavelmente, e de quem conta história. Porque tem que ser capaz de entender da filosofia da vida para poder montar isso. E montou muito bem, eu fiquei muito E para você admirado. fazer, isso naturalmente surge com a prática. Uhum. Com a prática. Por exemplo, esse daí já é o 60º, que diz 60, né? 60º e tanto cordéis que eu faço. Histórias que faz. Você contou. Cada história dessa, a gente tem que fazer todo o exercício, todo um cenário de um livro. De um livro maior, de um livro que pode ser de 200 páginas, de 300. Isso me impressionou. Todo exercício você faz para fazer um pequeno livro desse, você faz o exercício. Como eu vou começar? Como eu vou começar, como eu vou abrir esse tema, como eu vou desenvolver esse tema e como eu vou fechar o tema. Entendi. Vou fechar o tema. Eu vou querer te perguntar também um pouco sobre outros. Agora não, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu vou voltar a conversar um pouquinho com a Glória, que já se recompôs. Daqui a pouco ela chora de novo. A gente volta no João Batista. Mas eu saber um pouco mais do seu trabalho, de outros trabalhos. Então, estejam com a gente aqui, entrem no chat, já tem aqui o Casé, Love Boy, um monte de gente aqui, mas eu quero que coloque alguma questão aqui, façam pergunta para o João Batista e para a Glória, tá? A gente já volta, só um minutinho de intervalo, um abraço para vocês, estão esperando vocês na Interativa.
Talk about profit, gang. Já estamos de volta na Interativo Web TV. Vocês sempre veem esses comerciais e tal, comerciais dinâmicos, né? Uma coisa aqui mais da Interativo TV. Eu estou numa grande expectativa. A gente está tentando, porque o Doação ele foi praticamente todo financiado por doações de materiais e dinheiro, ou seja, o meu dinheiro foi todo embora em tudo o que tinha que fazer. E agora a gente quer que a ONG se estruture. Então há uma série de projetos e formas de captação. Eu já falei da última vez, na segunda-feira agora, que eu ainda não estou divulgando a conta corrente, mas a gente vai passar a divulgar a conta corrente para as pessoas poderem fazer doação, vamos ter projeto e formas de ajuda. E uma das formas é que a gente mude essa realidade. Hoje a gente não começou a procurar, na realidade estou começando agora, online, a ter empresas que queiram anunciar no programa para ajudar na geração de receita, que a gente compre do João Batista mais cordéis, que a gente encomende essa beleza, que a gente compre mais cartazes, distribua mais adesivos, possa ter peças de teatro, campanhas, caminhadas, fazer treinamento, fazer projetos. Então a gente precisa de recursos para fazer isso, pagar telefone, pagar internet, pagar secretária, montar essa estrutura. Então fica aí, ó, quem tiver contato, entra aqui no e-mail, rafael@doação.org.br, entra no site do Doação, www.doação.com.br ou .org.br e vamos buscar ajudar com recursos de empresas prioritariamente, né? E eu queria fazer uma chamada antes de voltar aqui para a Glória e para o João Batista. A Interativa, eu estou acompanhando o crescimento dela, ela não para de crescer, tem uma série de programas muito interessantes. Tem um programa que é logo depois do nosso, da Cristina. Na realidade, a Cristina tem um papel, ela me treinou. O meu primeiro programa eu fui entrevistado com ela e já no segundo já estava eu fazendo pergunta aqui, atrapalhando, acertando, não sei o quê, mas a gente está recebendo as contribuições. Então, hoje, toda quarta-feira, a partir das 3 horas, entra a Cristina com vários temas, com a família, que é um tema importante do programa dela, e ela tem um papel muito importante. Então, continue com a gente na Interativo Web TV, divulgue a Interativo Web TV, a gente vai ter um convite digital para vocês poderem mandar para os seus amigos, falando desse programa de doação de órgãos, principalmente para quem está na fila. Mandem, pô, esse é o maior interessado. Para a família de quem está na fila. A gente nunca quer ser família de um doador. Não é isso que a gente quer, mas acontece. E se acontecer, a gente tem que desapegar do órgão para salvar as várias famílias, como a gente sempre falou aqui. Então, fiquem com a gente no programa da Cristina, consigam recursos para o Doação e deem o seu apoio. Vocês vão ver que eu vou mostrar jeito de ajudar, como tinha no caso do Arthur, só rezando. E outros que quiserem trabalhar mesmo, como arteiro trabalha, como voluntário, como outras pessoas trabalham ajudando, como o Sérgio Carvalho, que vai estar no próximo programa, o assessor de imprensa, doando serviço, doando a experiência, os contatos que ele tem. Isso é muito importante. Voltar agora para a Glória. E eu queria que o lado seu, família, cultura, se expressasse um pouco sobre a Bia. Você me falou que estava pensando um pouco sobre isso, como é que foi essa realidade de ver a filha passando por isso, falou um pouco para a gente da mudança, você estava mexendo nos seus papéis lá na sua casa. Que história foi essa? Como é que estar aí, ser diretora de uma biblioteca que guarda o conhecimento, que guarda a cultura, que anda na agenda? E mostra aí pra gente aqui, ó. Ela na agenda Eu tem... tenho a família. Hã? Na minha agenda, eu tenho a ONG, o Doação. Uhum. Na minha agenda, eu tenho que mostrar isso, Tá. né? Eu tenho a minha filha,
Eu tenho meu filho, eu tenho a minha nora, só não tenho você. Ah, eu não presto mesmo, né? Você tem que me dar um retrato. Eu não sou bom mesmo. Eu tenho o símbolo do doação. Essa expressão é que eu tenho guardado. Meu filho aqui, gente. Ele é muito lindo, Tutuzão, te amo. Tá vendo aqui um monte de foto Tutuzão. Olha que foto linda, gente. Essa não dá pra ver não, mas essa aqui, até eu tenho saudade dele. Vê se dá um zoom aqui um pouco nessa aqui do centro. Olha só a fotinho dele, coisa mais linda. É um filho maravilhoso, eu fico tranquilo de ver. Olha ele quietinho aqui, ó. Quietinho, dormindo. Muito bonito, eu amo muito você, filho. Você é um símbolo muito bonito, muito importante. Mas o que você leu lá, que você está aí procurando, que você queria falar? Para a gente voltar no João Batista e ouvir um pouco mais. Falar de família, para mim, uma coisa assim que eu gosto muito. Eu nasci para ter família, eu nasci para ser família. A biblioteca que eu trabalho há 34 anos e há 2 anos eu sou diretora, eu sempre falo para todo mundo que trabalha lá, é a continuação da minha casa. O lugar onde a gente trabalha é o lugar onde a gente passa mais tempo e a gente tem que dar qualidade a esse tempo. Então eu trato todo mundo do trabalho como família. Eu estava, quando você falou do programa e falar de família, vocês fizeram um encontro de casais esse final de semana, meus 2 filhos. Conta a minha vida toda, não vai ter pouco tempo, pois hein? Fizeram encontro de casais e quem faz encontro de casais é tudo surpresa. Eu precisava mandar uma mensagem para minha filha, para o meu genro, para o meu filho e tal. E eu encontrei uma mensagem que eu escrevi para ela quando ela fez o encontro de adolescente, quando ela tinha 15 anos, que exatamente é a mesma coisa que eu me pergunto hoje. Só tem um trechinho aqui que eu fico me perguntando. Quis tanto acertar, mas nunca soube, qual mãe sabe, o que seria realmente melhor para você. Ser supermãe protetora, ou talvez meio desligada com medo de ser castradora? Carinho demais faz mal? Será que deveria ter feito um esforço maior para compreendê-la naquele dia em que você sujou o seu melhor vestido? Será que não a magoei para toda a vida quando não lhe comprei aquele brinquedo esquisito, mas que você tanto queria? Será que não a fiz sofrer quando a mandei se virar quando você tinha um problema? Exigi demais de você nos estudos, pensando talvez que você pudesse realizar por mim os seus velhos sonhos, os meus velhos sonhos, já tão frustrados? Ai, filha, é tudo tão difícil, tão complexo. Quis tanto ser para você, além de mãe, a irmã, a amiga, o porto seguro, a estrela da manhã. Mas só vou saber se conseguir ao menos um pouquinho de cada um desses anseios quando vir, olhando nos seus olhos tão queridos, o brilho de ternura e de cumplicidade e adivinhar, vindas de você, palavras como estas. Quem sabe, mãe, você não errou tanto assim. E eu até que sou bem feliz. E eu ouço isso hoje da minha filha. Ela é feliz. Eu se acertei ou se eu errei. Não há que se perguntar. Eu criei os filhos. Ela se tornou a pessoa que ela é hoje. Enfrentou essa situação com o Arthur de cabeça erguida, chorando quando precisou chorar, junto de uma pessoa que, assim, fugindo um pouquinho, tinha 2 coisas que eu pedia, todos os dias eu rezava a Deus. 2 coisas. Uma para o filho e outra para a filha. Nunca pedi nada para mim, nunca pedi nada para ninguém. Eu pedia para o filho um emprego sólido. E Deus mandou. E eu pedia para a Bia uma pessoa que a entendesse, uma pessoa que combinasse com ela. Engraçado isso. Engraçado, não tem nada de engraçado. Interessante isso. Uma pessoa que combinasse com ela, que fosse do jeito dela, e veio você para ela. E eu não sei se você lembra, assim que eu soube que eu ia ser vó,
Eu deixei uma mensagem no seu telefone. Eu estou muito orgulhosa de ser você o pai do meu neto. E Família é isso para mim. Aí você vê isso como importante, porque Muito. na realidade eu queria a sua mensagem. Eu e a Bia, um negócio bacana, etc. Mas a sua mensagem é muito importante, porque é uma mensagem para as mães, né? Porque o Dia das Mães está chegando aí, eu acho isso muito importante, que as mães têm uma responsabilidade, porque filho é a melhor coisa do mundo. Seja filho para o pai, filho para a mãe, isso é a coisa mais importante que a gente pode ter e mexe com essa Mãe é direção. quem ama, né? Mãe Agora é eu quem queria ama. ouvir um pouco do João Batista. Como é que foi a sua trajetória com o cordel? O que você faz com o cordel? Aonde estão à venda? Quem quiser conhecer os outros 60 livros que o senhor tem, eu quero. Eu vou tentar fazer aqui uma passagem como raio. Tá, como ator. Como raio. Bom, o cordel nasceu, eu naturalmente que comecei o meu contato com o cordel há uns 40 e tantos anos. E de lá para cá eu venho escrevendo como posso. Desde que eu aposentei e vim embora de Niterói, eu passei a escrever intensamente. E consegui os espaços, tenho conseguido bons espaços, é bom que se diga. E esses espaços a gente tem procurado modestamente preenchê-los dignamente. É o que a gente tem feito. Então, o espaço no Campo de São Bento, que é onde eu fico. Então, se alguém quiser conhecer a sua arte, no Campo de São Bento, na feira, aos domingos, aos sábados. Sábado e domingo, das 9 às 13. Das 9 às 13. Foi um espaço que eu consegui, através do requerimento que eu fiz de poesia. Que lindo. Fiz um requerimento, né? Lá, que quem era a diretora lá do Campo de São Bento era a doutora Deise Monasso. Uhum. E eu estava lá com um livro e mais outros livros meio encalhados. Aí eu disse assim, como é que eu vou querer lançar esse livro aqui no Campo de São Bento? Então, gente, se alguém quiser, por exemplo, o livro Artuzinho Nossa Esperança, quiser os outros 60 livrinhos de cordel que o João Batista já fez. Títulos. Porque são dezenas, são milhares. Vários. Olha que coisa linda. 60 títulos. Aqui em Niterói, tá? Eu acho que essa coisa vai expandir, estou achando. Ele vai levar isso para o Rio. A gente vai ter também, já combinamos, vamos dar um jeito de colocar isso também para as pessoas poderem adquirir. Esse aqui já está doado, porque está lá na internet, todo mundo pode ler. Mas a gente vai também colocar para que as pessoas possam doar para o Doação, recebendo o livrinho do Arthur como um símbolo. Então é uma coisa simbólica. Você quer ajudar? Então você vai fazer um depósito lá e vai receber isso e algumas outras coisas, adesivos que a gente tem lá, como forma da gente gerar recursos para poder fazer mais pela doação de órgãos. E quiser alguma coisa, entre em contato com a gente, eu entro em contato com o João Batista e a gente vai mandar arte para vocês. Na biblioteca mesmo. E desse desdobramento, continuando a nossa conversa, desse desdobramento do cordel, do desenvolvimento dele, e desse contato, simplesmente, desse contato comigo, com o Arthur e com a nossa querida Glória, aconteceu o seguinte, nós fizemos um acordo, então eu faço a oficina de cordel, também a oficina de cordel. E aí ela me disse, você vem aqui para na biblioteca, instala aqui. Terça-feira, às 9 horas. Já combinei com ela. Terça-feira, 9 horas, toda terça-feira, 9 horas. Tá vendo, gente? Quem quiser fazer. Terça-feira, Niterói, Biblioteca Estadual. Depois eu quero que você fale um pouco também que a biblioteca precisa de cuidados, que só falta recurso lá. Uma coisa maravilhosa, mas também precisa de ajuda. Toda terça-feira, 9 horas. Vamos entender o que é métrica, o que é rima, o que é humor, do que é história. Como é que essa coisa que vem lá do passado e, olha, quem não tem história não tem chance de se desenvolver. Veja o Japão, como é que valoriza o idoso, né? Veja os países que valorizam a história. Aquilo que a gente acredita faz a gente olhar e acertar mais para o futuro. Aí vamos fazer a oficina de cordel de uma forma permanente. Só aparecendo os alunos e os interessados, e a gente vai fazendo a oficina de cordel permanente lá. E não tem possibilidade, de falha, porque eu e um colega nos revezamos, no dia que um tem dificuldade, o outro supre a dificuldade e o cordel continua funcionando normalmente. E nesse caso,
e em função do nosso conhecimento com a biblioteca da nossa amiga Glória. Legal, é importante a gente colocar a cultura. Na verdade, eu fiz uma encomenda para o João Batista, né? Ele vai tentar, aí com uma periodicidade de um mês, um pouco mais, um pouco menos, a gente sempre vai ter novos cordéis. Vamos ter outros de outros temas, ligados à doação de óculos, ligado à criança, a gente levar isso para a escola. Pode. Então, uma professora, está aqui a sugestão, teve a professora da Estácio que fez isso, nós vamos estar recebendo aqui, espero, para confirmar, o secretário de Educação aqui de Niterói. Professor Valdec Carneiro. Professor Valdec Carneiro, tomara, ele já está convidado, é questão de agenda. E quem sabe usar o cordel para poder ensinar português. Isso é uma coisa fantástica, de uma coisa do cotidiano. Fala de português, fala da história do Arthur e fala da doação de óculos. Nós já temos em muitas cidades do Brasil, nós já temos o cordel incluído na grade escolar. Na grade escolar. Na grade do currículo escolar. Que coisa importante, porque é muito da nossa cultura, né? Onde o cordel é mais forte no Brasil? No Brasil é Nordeste do Brasil. Nordeste. Mas no Nordeste, na medida que o Nordeste migrou, igual o cristão, né? Se espalhou pelo Brasil. Vamos dizer, destruir o habitat do cordel, que é o interior. Na medida que todo todo artista tem que transformar o mal numa coisa boa, claro. O cordel fez mesmo essa coisa. Se espalhou pelo Brasil. Na medida que o coronel tomou conta das roças, das pequenas cidades do interior nordestino, o cordel se espalhou, se proliferou no Brasil. Hoje em dia é uma figura do mundo inteiro. Você vê, na Sorbonne, um dos maiores acervos de cordel é a Sorbonne. Gente, Sorbonne é uma universidade, assim, uma das maiores universidades do mundo. Berna, olha só. Berna, e dessa parte, esse cordelzinho meu, eu estava na praça quando passou 2 bolsas da Secretaria do Consulado Americano, já disse, cordel, queremos alguns do senhor. Aí colecionou um bocado deles, aí me deu um papel, me dando a relação, dizendo, o senhor vai para o Museu do Washington. O Museu do Washington. Olha só, o João Batista foi para o mundo, está globalizado. Em Washington. E vocês veem, gente, olha só, o João Batista, ele é uma pessoa de expressão simples. Olha a quantidade de cultura que esse homem... Eu fico impressionado com o senhor. Aí nós já fomos no Museu de Washington. Que bonito, né? Que loucura. Mas então esse é o cordel. Parece muito singelo, parece um insignificante livro, que na realidade é um instrumento de comunicação moderno, futurista. Com certeza, futurista. Porque ele contém aqueles 5 ingredientes fantásticos da comunicação. Com certeza, com certeza. Você consegue passar uma mensagem de forma que o outro queira receber a mensagem. E ainda com humor. Por mais carrancudo que seja, se você vê como é que eu fiz o requerimento para a doutora Deise Monassa. O senhor vai me mandar isso aí. Eu disse o requerimento para ela, disse mais ou menos assim: Ilustríssima senhora, doutora Deise Monassa, eu, João Batista de Melo, cidadão de vida escassa, venho à vossa presença, tranquilo e sem ameaça, pedir-lhe autorização para me instalar na praça. Eu tenho que bater palmas, João Batista. Você é fantástico. Aí ela não teve outra coisa. O que demorava 1 ano e meio para eu conseguir, o espaço lá no Campo São Ela abriu na memória. Ela na memória pegou um papel, deu uma carimbada e disse, vai ficando lá, meu filho. Isso sem contar na facilidade de leitura, porque aí já entrando na área de leitura, né? De incentivo à leitura, porque é uma leitura fácil, bem-humorada, para quem não gosta de ler, passar a ter o prazer e o gosto de ler, né? Muito legal. Eu vou pedir para o senhor, porque esse programa é 1 hora, mas 1 hora voa. Lê para a gente o final, porque eu acho assim, numa marca, pelo menos esses 3 primeiros. Lê o que você achar importante. Deste mundo, falando sobre o Arthur, foi um menino querido, muito antes de nascer, entre os seus teve carinho, apesar do padecer. Posso falar sem guarida. Enquanto existir a vida, o Arthur irá viver. Neste mundo construiu uma coisa singular, mobilizou a nação para o povo se doar, construiu a empatia, matou a burocracia, só resta comemorar. Quem quiser doar seus órgãos, seja cidadão fiel, que o faça isso em vida, para evitar um Babel. Pense no nosso Arthurzinho e passe num papaizinho chamado de Rafael. Arthurzinho ensinou a lutar por causa nobre, a fugir da omissão, que torna
a vida mais pobre e gritou com energia que frente à burocracia nenhum joelho se dobre. Muito bonito. Muito bonito. João, olha, parabéns pelo trabalho, a gente vai continuar junto. Aqui em Niterói, eu já falei mais uma vez, tem um termo, é tamo junto. Então, tamo junto, porque isso é o que a gente precisa para somar. Eu queria saber um pouco da Glória, se ela queria falar alguma coisa sobre a biblioteca e se tem uma mensagem, como é Dia das Mães, uma mensagem para as mães ligada à doação de órgãos. Primeiro a biblioteca e depois as mães. A biblioteca, só para dizer que a Biblioteca Estadual de Niterói, ela está situada na Praça da República sem número, e avisar para esses internautas, essa comunidade toda, que é muito grande, que toda primeira segunda-feira do mês, a partir das 5 horas, nós temos um café literário. E foi nesse café literário que eu ganhei esse presente, e que, para mim, o café terminou. Eu não consegui falar mais nada. O café seguiu em diante com outra pessoa. E nós temos lá a sessão de empréstimo, salas de pesquisa, a biblioteca fica aberta de 9 às 5 da tarde, de segunda a sexta. Para as mães, amem seus filhos, conversem bastante todos os assuntos. Não se pergunte como eu me perguntava, errei, acertei. Mãe, ela já nasce com ato, ela já é um ato de amor. É só amar seus filhos, compreender seus filhos em qualquer situação e deixar sempre a porta aberta. A gente não fecha a porta para filho, em momento nenhum. E que fale sobre a cultura de doação de órgãos, um assunto que nunca foi falado e que, para quem conheceu o Hospital Procardíaco, para quem conheceu o INCOR e imaginar que não era o Arthur que estava lá, muitas criancinhas, muitos bebezinhos, coisas que a gente não imagina. Eu vi muita coisa que achava que não ia ver. Amem seus filhos, conversem e sejam doadores. Façam seus filhos doadores e que tenham um feliz Dia das Mães. João. Eu queria finalizar aqui com uma estrofe que eu fiz aqui para chamar a atenção para a sutileza da crítica. A sutileza da crítica, porque, com referência ao caso de Arthur, a imprensa tomou conta, o caso foi para os jornais, a omissão dos egrégios, devastando os tribunais, nessa posição reversa, as leis batiam cabeça para a aflição dos pais. Então, era isso que eu senti. A sutileza dos egrégios, eu não sei quem são os egrégios, dos tribunais, devastava os tribunais, essa pomposidade, exatamente. Essa pomposidade dos e um é daqui, o problema não é meu, o problema é de lá, isso não existe, na lei. E a gente ficava nessa angústia, os pais, porque na verdade o problema depois não tinha, não existia, não tinha lei que impedisse, e se a gente tivesse descoberto isso antes, se uma vez eu ouvi, se minha mãe tivesse 7 tetas, ela era uma porca, não era minha mãe. Não adianta ficar pensando em si, você tem que agir para não acontecer o que você não quer, mas realmente... Se a lei não tivesse lá e a burocracia não tivesse lá, a história ia ser outra. Se essa fila realmente, e eu sei que ela pode olhando para o futuro, essa fila pode diminuir, 64 mil pessoas, a gente pode tirar as pessoas vivas da fila, tá? Eu agradeço muito, eu ainda queria responder uma... Eu queria encerrar. Eu vou deixar você encerrar, sem dúvida. Deixa eu só responder aqui, porque o nosso é um programa interativo, né? Então eu tenho eu não vou conseguir. Um monte de perguntas aqui. Tem o Sérgio, tem o Rafael está perguntando assim, o 0800 ainda está ativo? Então essa é um exemplo de como a gente precisa de recursos. A gente não conseguiu manter o 0800 ativo, a gente está buscando formas de reativar, não é a primeira vez que acontece. Então, outra vez, uma outra empresa doou e acabou o contrato, e agora, mesma coisa, ela doou, mas acabou o contrato, a gente não conseguiu manter o 0800 ativo. Por isso da importância da doação. Então, qual é o canal alternativo que vocês têm agora? 0800 61 1997. 0800 61 1997. Esse é o 0800 do Ministério da Saúde, que tem todos os problemas que vocês sabem, mas é um canal, gente, principalmente para a população que não tem acesso. Porque a população que tem acesso vai no site, ela vai conseguir ter isso.
Então ajude a gente buscando recursos para a gente poder reativar um 0800 com treinamento, com equipe própria, né, para poder fazer mais por outras crianças. Outra pergunta que apareceu aqui: quais as perspectivas para o projeto? Como está a estrutura e as fontes de recursos, financiamento que vocês estão conseguindo? Então a gente tem projeto, dinheiro ainda não tem. Muitas pessoas perguntam para nós lá na biblioteca como ajudar. Então a gente está colocando lá no Muitas site. Pessoas. Principalmente vai ser assim, a gente vai pegar produtos doados. O João Batista, ele tem um produto que isso é uma arte, tem um valor imenso. Então a gente vai botar um preço simbólico, né? Não é nem o preço de custo, não é nem o preço que ele cobra, é um preço que você vai viabilizar entrar recursos para a gente poder fazer outros projetos. Então lá no site vai ter camisa para você poder ajudar, vai ter os livrinhos do Cordel, vamos ter adesivo, a gente vai ter palestra sendo oferecida. E aí, por exemplo, se é uma escola que não tem recursos, a palestra vai ser, não precisa doar nada, a gente vai tentar se organizar para ir lá. Agora, se é uma empresa que quer levar a palestra até lá, a gente vai ver como é que esse recurso pode ser transferido no sentido de ajudar. Tá? Então tem outras ações de médio prazo, longo prazo, a gente vai estar buscando captação de recursos, patrocínio de empresa, para fazer peça de teatro, recurso, patrocínio de empresa internacional, tá? Com muita transparência, princípios de atuação, a transparência fiscal, transparência ambiental, responsabilidade ambiental e social, que é o nosso maior propósito. Como uma pessoa pode contribuir? No site tem uma série dessas sugestões. A gente, no próximo programa, eu prometo que eu vou dar uma resposta bem específica se alguém quiser comprar. Tá? Alguma coisa pelo site, pelo depósito em conta, a gente vai estar enviando. A partir do próximo programa eu vou dar essa resposta. Hoje, entre em contato com a gente pelo e-mail ou pelo telefone. A gente tem um telefone próprio que tem que ser pago, 21-2220-3847, tá? Então esse é um telefone fixo, não tem mais o 0800, mas a gente tem o telefone do Doação. Então vamos lá, ó, 21-2220-4738, 4738, acho que eu falei trocado, hein? 4738, aqui no Rio de Janeiro. Ligue pra gente, se a gente pode tentar ajudar, ou veja como você pode ajudar. O e-mail, rafaelpaim@doação.com.br, rafael@doação.org.br. A gente está chegando realmente ao fim. Tem mais uma pergunta, que seria como conseguir material para a campanha. Então, entre em contato com a gente, mande um e-mail que a gente vai mandar para vocês. Então, agora, para encerrar, João Batista, alguma palavra final? Alguma coisa que você gostaria de falar? Eu tenho uma palavra final aqui com referência à Beatriz. A Beatriz, em referência ao Dia das Mães. Porque ela, durante todo esse contexto dessa luta, ela foi uma mãe exemplar. Ela foi uma mãe exemplar de todo o Brasil, de todas as mães do Brasil e do mundo, honestamente também do mundo. Com certeza. Aqui eu fiz uma estrofe avaliando essa posição da Beatriz, que eu digo assim, como mãe do Arthur, eu digo assim: sua mamãe Beatriz, essa heroína mulher, sempre à beira do seu leito, para o que der e vier, grande mulher brasileira e defensora guerreira desta causa tão mistério. Que lindo. Aí eu contemplei a nossa Beatriz, contemplando também todas as mamães através dessa história. E eu soube que agora, se você não botasse ela aí, ela ia te espetar, né? Ela falou, tem que aparecer, os outros interessam, eu tenho que aparecer. Mas eu botei devido à ação que ela fez. É verdade. Glória foi muito presente, me ajudava incansavelmente. A ação é a coisa mais importante disso tudo. Glória, palavra final aí para todo mundo que está nos ouvindo. A palavra final era essa estrofe para homenagear todas as mães, né? E para dizer que a luta continua. O nosso Arthur, eu tive que dividir o Arthur com todas, né? O nosso Arthur, que vai ser o símbolo dessa campanha de doação, e eu espero que essa fila nacional do transplante diminua e que não tenha mais primeiro da fila, porque foi muito difícil para nós sabermos que o Arthur era o primeiro da fila e acabou não acontecendo o que a gente esperava.
E Tá bom. muito obrigada pelo convite. Então, Boa o tarde. programa é um agradecimento aqui na Interativa Web TV, muito forte João Batista e a Glória, é uma dedicação para eles. Eu vou passar a dedicar o programa cada dia a uma pessoa que às vezes não está aqui, está aqui presente. Hoje, lembrando que a gente vai ter um convite virtual para o próximo programa na quarta-feira, que vem, de 2 às 3, e às 3 horas agora está começando a Cristina, vai entrar no ar, então a gente vai mandar esse convite virtual. Quem vai me ajudar a fazer esse convite virtual, eu dedico esse programa a Rogéria, que ajuda lá, é a nossa assistente, secretária, assessora, faz de tudo pra gente, um programa aí pra você, é um dos recursos, hoje o principal recurso que o Doação tem, ela se vira nos 30 para fazer tudo, e eu sei que você vai ligar para Renata da Cactus e a gente vai montar um convite legal, você é mãe também, aí um beijo para você, para Vanessa, que a sua filha já trabalhou com a gente também, um abraço para todo mundo, obrigado Glória, obrigado João Batista, até quarta-feira que vem, fique na Interativa Web TV, um abraço para vocês, até a próxima.